Aleluia, glória a Fala o coração de cada um deles, meu Pai. Onde estiver, a tua palavra vem crescer, nascer no coração de cada um. Amém, Para que Senhor. possa alcançar do Senhor essa Aleluia, graça, glória, essa glória, essa glória, essa glória. promessa, meu Deus, de Aleluia, glória, glória. Meu Deus, obrigado, abençoe Amém, nesse Senhor. momento, cada um nessa noite, Deus. Amém. Somente crer. Aleluia. Tudo é possível. Mais ou menos. Aleluia. Romanos capítulo 8. Livro de Romanos, em reverência à palavra de Deus, aqueles que podem ficar de pé, ficaremos de pé. Quem estão com criança no colo, essas coisas assim, com dificuldade, pode permanecer sentado. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, verso 9. Aleluia. Essa noite eu quero falar um pouquinho sobre arrebatamento. Tá? Aleluia. Arrebatamento. Atos 8, verso 9. Aleluia. Romanos Obrigado. capítulo 8. Obrigado. Vão achar? Amém. Aleluia. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Senhor Deus, esta é a tua palavra. A tua palavra é vida. Aleluia. A tua palavra, Senhor, ela é a luz para iluminar nosso caminho. Ela também é a espada. Ela também é o consolo. Ela também é juízo. Por isso, Senhor, nós estamos aqui nessa noite dependendo apenas da tua misericórdia, da tua graça. Pois nós vamos falar de um assunto muito importante. Este assunto, Senhor, é algo, talvez, não digo talvez, mas a coisa mais importante na vida do cristão. É o batismo do Espírito Santo. É o Espírito Santo. Porque sem ele, nós não somos nada. Sem ele, nós não somos nada. Sem ele, sem o batismo do Espírito Santo, convivemos com a nossa antiga natureza. Nosso espírito, herdado uma vez
pelo desejo sexual do nosso pai e de nossa mãe. Mas uma vez nascido de novo e enchendo-se do Espírito Santo, uma nova natureza vem. Uma nova natureza é adquirida. Uma nova natureza é construída em estatura. Deus abençoe cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar? Vamos cantar mais um hino com Lafayette. Vamos cantar mais um hino, uma aproximação. Amém? Às vezes tem pessoas que perguntam: será que eu tenho o Espírito Santo? Será que eu possuo o Espírito Santo? Eu acho que sim. Eu não corto mais meu cabelo no caso da mulher. Eu não uso mais brinco, eu não uso mais batom, eu não uso mais calça comprida, eu não assisto mais novela, eu não assisto mais futebol. Isso não quer dizer que você nasceu de novo. Isso não quer dizer que você tem ainda o Espírito Santo. Há pessoas que podem muito bem aí fora, sem o Espírito Santo, conviver sem futebol, sem usar esse tipo de coisa que eu acabei de falar. Mas apenas medite. Você vai meditar em você, na sua palavra dessa noite que vai ser dita. Fechemos nossos olhos. Todos fecham os olhos. Disseram que tu não existia. Impossível nisso acreditar. Por tudo que vejo, por tudo que sinto, tu estás em todo lugar. Disseram que tu moras tão longe, que só o céu é o seu lar. Mas vejo na terra as águas jorrando, fazendo os rios correrem pro mar. Ouço uma voz, não temas, amigo, e estou contigo até o fim. E quando tudo terminar, quero você todo pra mim. Abre um caminho no meu coração. Vejo a face de Deus. Nem o sol tem essa luz. Vejo a face de Jesus. Abre o caminho. Abre um caminho no meu coração. Vejo a face de Deus. Nem o sol tem essa luz. Vejo a face de Jesus, que mudou de lugar. Antes era o céu, hoje o teu ar é no meu coração. E mudou de lugar. Antes era o céu, hoje o seu lar é o meu coração.
Aleluia! Somente o Senhor. Aleluia! Amém! Somente a graça do Senhor. Aleluia! Só a graça do Senhor. Seria muito estranho da minha parte fazer uma pergunta. Quem irá no rapto? Quem irá no arrebatamento? Nós não podemos, de forma alguma, ter uma implícita pergunta para uma explícita resposta. Por quê? Porque lá no livro de Timóteo, Paulo disse que Deus, somente Deus, conhece os que são seus. E aí Paulo acrescenta: e aquele que profere o nome do Senhor, aparte-se da iniquidade. Deus conhece os que são seus. Todavia, disse Paulo, Deus tem colocado um selo. Deus conhece os que são seus. E aquele que profere, ou que confessa, ou que leva o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Nós apenas podemos jogar algumas migalhas bíblicas para entender se nós estamos dentro da vontade perfeita de Deus para irmos no arrebatamento ou não. Porque o arrebatamento é algo que não deixará de acontecer. O rapto já foi falado. Deus apenas espera que o processo siga em frente manifestando. Quando eu digo o rapto já foi falado, as pessoas tendem a entender de maneira diferente. Porque quando eu digo isso, eu estou dizendo que todas as coisas já foram vistas por Deus. Amém. Glória a Deus. Porque Ele é o mesmo ontem e hoje eternamente. Se Deus só conhece ontem e hoje, então Ele não é Deus. Ele tem que conhecer o amanhã também. Se Deus conhece só hoje e ontem, então Ele não é Deus. Ele tem que conhecer o amanhã também. Porque Ele é infinito. E se Ele é o infinito, pois sabe, enxerga, vê tanto o fim antes mesmo de começar a ter o princípio, isso mostra que Ele é Deus. Amém. E se Deus já viu o fim antes mesmo que houvesse um princípio, então todas as coisas já passou diante da sua visão. Já passou diante dele. Agora, veja bem como é que é as coisas. Quando se fala de nascer de novo, as pessoas recebem um impacto muito grande com esta expressão. Você tem que nascer de novo. Mas não pode nascer de novo se não morrer primeiro. Como que pode nascer de novo se não morre primeiro? Como? Se vocês observarem, se você tem uma semente na mão, você diz, essa semente é de laranja. Essa semente é de laranja. Mas antes que ela estivesse na sua mão, um dia ela teve que morrer para estar na sua mão. E se você quer que essa semente se torne uma laranja, ela terá que morrer também. Vocês estão entendendo, irmãos? Então não pode nascer de novo se não morrer primeiro.
O problema é que existe uma grande chance das pessoas, numa pesquisa, você quer nascer de novo? Quero. A outra parte diz, tem que morrer primeiro. Aí é difícil. Se você faz uma pesquisa, você quer nascer de novo? Oh, glória a Deus, aleluia. Mas para isso você tem que morrer primeiro. Você tem que morrer primeiro. Que tipo de morte é esta, pastor? Morte física? Não. Essa morte que a Bíblia diz, esse nascer de novo que a Bíblia diz, esse nascer de novo pelo Espírito, você deve fazer com que aquele velho espírito esteja morto. Porque o espírito é a natureza da alma. E se aquela velha natureza, daquele velho espírito, ainda continua conosco, nós entramos em choque, entramos em atrito. Entramos em choque e em atrito com Deus o tempo todo. Mas quem é Deus? Deus é a sua. Se o nosso velho espírito, com a nossa velha natureza, não foi mudada, não sofreu uma regeneração, não sofreu uma lavagem pura da palavra, se Deus não fez aquele transplante, como diz Jeremias, no capítulo 3, e eu tirarei de vós o velho coração de pedra, e colocarei em vós um coração novo. Não é que ele vai tirar o seu coração e colocar do outro, não. Mas ele vai pegar aquele espírito que está intrissecado na alma, porque o espírito é a natureza da alma. Assim como é o seu espírito, é a sua alma também. Por isso que o espírito, que é a natureza que leva o nosso corpo a pecar, deve estar morto, para que depois que vir esse espírito, possa, pelo novo espírito, controlar os membros desse corpo. Amém, irmão? Os membros do nosso corpo, meus olhos, minhas mãos, meus pés, meus ouvidos, minha boca, é controlados pelo meu espírito. Tudo que sou, sou no espírito. Tudo que sei, sei pelo meu espírito. Amém. Tudo que eu farei, farei no meu espírito. Tudo que eu saberei, saberei no meu espírito. Não importa como, mas de uma forma é certa. No espírito se faz tudo. Aleluia. Então aquele novo nascimento, por uma mudança de natureza. Paulo chega a dizer aos romanos, dizendo, vocês devem renovar o vosso entendimento. Renoveis o vosso entendimento. Falando de entendimento, está falando do nosso espírito. A nossa antiga maneira de pensar, a nossa antiga maneira de conviver, a nossa antiga maneira de se comportar, de se portar, de falar, tudo aquilo, toda aquela velha natureza deve ser colocada dentro de uma pá e ser queimada no fogo. Amém? Amém. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Para que aquela velha natureza possa então suprir para a nova natureza que está vindo. E como é que essa nova natureza está surgindo? Como que esse novo nascimento está vindo? Como que essa conceição, esse concebimento está vindo? Pela gestação da palavra. A palavra de Deus, que é uma semente, começa a gerar em nós uma nova pessoa. Amém, irmão?
E aí, pode ser homem, pode ser mulher, fica grávido, grávida da palavra. Aleluia. Porque a palavra de Deus é uma semente. A palavra de Deus é uma semente. E quando ela entra no seu coração, ela sendo uma semente, ela começa a gerar dentro de nós. Se é a palavra de Deus, se é Deus, novos conceitos, novos pensamentos, nova maneira de pensar, nova maneira de se vestir. Amém? Aí nossa velha natureza começa então a ser mudada. Bom, mas e com relação ao Espírito Santo, pastor? Bom, o Espírito Santo é Deus. Deus é o Espírito Santo. Deus é santo. Deus espera que essa nova natureza que está surgindo esteja relativamente santificada, porque uma vez crido, você se justificou. Logo, quando você se justifica diante de Deus, crendo nele, aceitando ele pelo que ele fez na cruz do Calvário, você aceita. Eu aceito o Senhor como meu Salvador. Aí você, então, com aquele arrependimento sincero, dá um testemunho público diante das pessoas, indo para as águas, batizar-se no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E se aquele arrependimento é sincero, porque existe uma coisa, existe o aceitar e existe o arrepender. Tem muita gente que aceita sem arrependimento. E se você prestar atenção, que uma palavra, depois de uma pergunta, como devemos fazer para ser salvos? Pedro dá a receita. Arrependei-vos primeiro. Amém, irmão? Arrependei-vos primeiro. Então, se a pessoa aceitou Jesus Cristo, eu aceito sob a base da sua palavra que ele prometeu. Amém. O que foi que Deus prometeu para esse último dia? A mensagem profética. Amém. Deus nos prometeu nesse dia uma mensagem. Eu aceitei Jesus pelo que ele enviou. Eu então confesso a Jesus Cristo pela sua mensagem que ele enviou. Deus me aceita por aquilo que ele envia. Porque aquele que receber a quem eu enviar, é a mim que está me recebendo. Amém? E Deus enviou um mensageiro. E se eu aceito o que Deus envia, é a Jesus que eu estou aceitando. Então eu aceito Jesus pelo que ele fez. Eu não discordo do que ele está fazendo. Eu aceito o que ele está fazendo. Deus envia mensagem. Eu creio. Deus envia um profeta. Eu creio. Esse profeta traz uma mensagem restauradora. Eu creio. Esse profeta mostra a doutrina dos apóstolos. Eu creio. Então não resisto à vontade de Deus. Deus olha para dentro de mim e vejo que a fé dele está pura. Então eu aceito a Jesus pela base do que ele prometeu. E quando eu aceito, eu dou um testemunho público lá no Rio, entre uma, entre dois, entre três pessoas, para me colocar no companheirismo, não no corpo de Cristo, no companheirismo. Quando eu sou batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, arrependido corretamente, isto me põe no companheirismo. Toda a minha vida, toda a minha lástima, todas as minhas obras infrutuosas da carne, que eu houvera feito na antiga natureza, que uma vez era pecadora, naquele momento está deixando ali pelo ato do sacrifício pelo qual Deus me recebe, atingindo o trono da graça. Porque a Bíblia diz que nós tocamos ao trono da graça pelos nossos sentimentos. E se o meu sentimento ali naquela hora é de arrependimento verdadeiro, sincero, eu toco no sacrifício. E o sacrifício vem de volta para o adorador. E eu entro na água. Ali tem 2, 3 pessoas registrando, batizando e tal. E aquilo me coloca no companheirismo. Você é o seu irmão, vou congregar junto com você, nós vamos cantar junto, nós vamos bater palma, nós vamos louvar, vamos tomar Santa Ceia junto, vamos ter o mesmo pastor e tal. Isso te coloca no companheirismo, não te coloca no corpo de Cristo.
O batismo em água te coloca no companheirismo. O batismo do Espírito Santo te coloca no corpo de Cristo. Amém? Amém? Então o que acontece? Então, depois disso, Deus espera, presta atenção, Deus espera que essa natureza, que uma vez era envolvida com o pecado, aquele pecado, aquela natureza, ainda continua ali. Aquela natureza não foi lavada com a água do batismo. Por isso tem muitas igrejas denominacionais erradas por aí. Denominações que não ensinam exatamente como deve ser ensinado. Então as pessoas pensam que quando as pessoas é batizada, além de ter perdoado os pecados, já pensa que ali já é nascer de novo. É isso que muitas denominações fazem. Mas não. Tendo em vista uma mensagem que Deus nos deu nesta última era, Ele nos mostra que o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo é aceito porque não precisa nem de revelação para isso. Porque está escrito na Bíblia. Atos 2:38, Atos 8:16, Atos 10:48, Atos 19, do 1 ao 5, Atos 22:16, Romanos 6:3, Gálatas 3:27, 1 João 2:12, Tiago 2:7, Lucas 24:47. Amém, irmão? Tudo isso é batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Não precisa nem de revelação para isso. Diz o Romano na mensagem, a revelação de Jesus Cristo. Não precisa de revelação para isso, porque está escrito na Bíblia. Mas precisa de revelação para entender que Pai, Filho e Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Amém. Aí precisa sim de revelação. Amém? Então o que acontece? Aí o irmão Branco disse, a água não leva a pecado. Por isso que existe esse conceito denominacional. Uma vez uma pessoa chegou para mim assim, pastor, eu criei na mensagem, eu aceitei o batismo bíblico em nome de Jesus Cristo, mas eu quero do meu jeito. Como você quer, irmão? Eu quero batizar nas águas correntes. Você vai fazer o quê, irmãos? Você vai fazer o quê? Portanto, é importante que eu batize, né? Mas ele vem de uma conduta denominacional de que a água corrente leva os pecados para o mar. É aquela velha hegemonia denominacional, aquela velha conduta religiosa que nós aprendemos lá. Nós éramos da denominação, não era, irmão? Eu era, vocês foram da denominação. Aqui tem batista, metodista, presbiteriano, pentecostal, eu era pentecostal. Nós éramos ensinados assim, que nós tínhamos que ir para o rio corrente, para a corrente, porque aí na água corrente, o batizador leva os pecados e a água vai, e a água vamos supor, a água para o batismo ali, desce ali no rio Sazeiro, do rio Sazeiro vai para o rio das Velhas. O rio das Velhas pega o rio Paranaíba e depois o Paranaíba vai lá para não sei aonde, vai parar lá no mar do Espírito Santo. E aí vai fundando, até cair no mar do esquecimento. Não, gente, mar do esquecimento é a mente do Senhor Jesus Cristo. Porque uma vez o adorador purgado, não tem mais consciência do pecado. Amém? Não tem mais consciência do pecado. Como podeis permanecer no pecado? Disse Paulo. Então, aí o irmão Branco nos ensina que quando a pessoa é batizada, ela é apenas inserida no companheirismo. Todavia, Deus aceitou sua oferta. Sua oferta como adorador, Deus aceitou ele. Então, mas a natureza, aquela velha natureza, continua ali. Aquela natureza que fazia você mentir, que fazia você roubar, que fazia você adulterar, que fazia você usar batom, no caso da mulher, que fazia você usar brinco, no caso da mulher, que fazia você, mulher, usar calça esporte, que fazia você, essa natureza de ficar cortando o cabelo, mexericando, tendo pensamentos malignos, grotescos. Do homem, no caso, tirou aquela,
ainda aquela velha natureza ainda de espírito de futebol ainda continua, aquele espírito de socialismo continua, aquelas coisinhas todas ainda continuam ali. Deus apenas perdoou o seu passado, não está dizendo nada do futuro. Os seus longos passos até ali, Deus te perdoa. Os seus passos dali da água em diante, agora é com você e Deus. Amém. Porque quando você vai para a água como pecador, você não tem nenhuma novidade de vida. Mas depois que você sai, agora sim tem novidade de vida. Amém, irmãos? Estão entendendo? Aí o que o profeta diz? Deus ainda continua esperando que essa natureza que fazia você pecar esteja totalmente limpa. Limpa. Santificada, purificada. E como é que você vai fazer isso? Como é que nós vamos fazer isso? Porque a água não batiza o espírito. A água não batiza o nosso espírito que está dentro do coração. A água não batiza a natureza que está dentro de nós. Precisa de outra água para poder limpar. E essa é a água pura da lavagem da palavra. Amém? Por isso que a pessoa tem que vir na igreja, tem que vir nos cultos, tem que sentar para ouvir a palavra, porque conhecendo a verdade cada dia, ela vai viver. Conhecendo a palavra um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, aí você vem num culto de graças a Deus. Eu precisava ouvir isso. Eu não sou mais do que era ontem isso. Aí você vem amanhã melhor um pouco, aí você diz do dia passado, já não sou o que era antes ontem. E também não sou o que devo ser na minha frente. Mas eu não sou o que era ontem. Eu estou prosseguindo. Então, Deus ainda espera que esse espírito esteja totalmente purificado, santificado. E aí Deus diz o seguinte: eu quero o seu espírito para mim. Isto é, separação. Porque a palavra santo significa separado. Ser santo significa separado. E não tem como você chegar a ser um santo se não se santificar. Por isso que existe a segunda obra da graça, que é a santificação. O que é a santificação? A santificação do quê? Presta bem atenção. Antes era aquela natureza do espírito que fazia você falar mentira, fazer aquilo tudo. Aquele espírito que não tinha nada para poder. Nós servíamos ao Satanás, ao diabo, éramos servos do pecado, porque aquele a quem servo se traz Senhor sobre ele. Não é assim, irmão? Diz a Bíblia. Então agora, livres do pecado, já não sois mais servos do pecado. Agora traz seus membros para a justiça de Deus, que é santo. E aí o que Deus faz? Deus, então, espera que esse espírito, além de estar limpo, purificado, santificado, aquela velha natureza. Aí você fala assim, é engraçado, antes eu não podia ver uma mulher que eu cobiçava. E agora não tem mais desejo disso. Está purificando. Antes eu não podia ver um jornal falando do atleta do Flamengo, já caí em cima. Agora não tem mais. Deus trabalhando. Amém, irmão? Não podia passar um noticiário na TV, sendo os próprios capítulos. Já ficava, como é que vai ser o próximo capítulo da novela? Já não tem mais isso, já tirou. Antes eu tinha um desejo de correr para o salão e fazer isso com meu cabelo, aquele outro, pintar dessa cor, pintar daquela outra, dar uma escovada, tesourada aqui. Já não tenho mais esse desejo, mas Deus está limpando. Mas isso ainda não é o Espírito Santo. Isso ainda não é o Espírito Santo. É uma obra da graça por meio da santificação. E é aí que muita gente vai ficar para trás. É aí que muita gente irá perder o hábito. Porque Satanás, ele, como diz o irmão na mensagem, pergunta e resposta no 12. Às vezes Satanás põe na mente de uma pessoa que ele é o eleito quando nunca foi. E põe na mente dele que ele nunca foi e é. Ele é um grande pregador de peças, diz o irmão Branco.
E é aí que muita gente irá ficar para trás. Por quê, pastor? Porque alguns, por ter afastado de amizades, por ter não bebido mais, por ter não jogado mais, por ter não assistido mais novela, por não ter mais adulterado, por não ter mais usado isso, e tanto de coisa, dizer, graças a Deus eu estou mudado. Não, você está santificado. Você está separado das coisas do mundo. Só isso. Só isso. Existe o teste de fogo. Existe o teste de fogo. Existe os testes de fogo. Não é essa cenografia, essa peça teatral que eles fazem aí nessas igrejas neopentecostais e nessas igrejas contemporâneas mundanas, que sopra no ouvido de um, do outro, tá liberto. Aí pega um maço de cigarro, fuma. Não. Mentira! Aonde já se viu que na Bíblia uma pessoa se liberta pondo a mão nele, pondo óleo nele, sal grosso nele, orando por ele? Não, a libertação vem pela palavra. É conhecendo a verdade liberta. Tudo teatro, tudo encenação, tudo para chamar a atenção do povo. Para mostrar realmente que está santificado, separado, para realmente isso acontecer, porque as pessoas não entendem o que é graça. Graça não é uma obra externa vindo para dentro. Graça é uma obra interna, de dentro para fora. De dentro para fora. É o novo homem que dentro de nós é criado. Criado como? Alimentado como? Pela palavra de Deus. Os irmãos estão entendendo? Agora, se você antes fumava, e você passa perto de alguém, e aquele cheiro vem, porque o problema não está na fumaça, nem na carteira, e nem no cigarro, está na nicotina. Mas se você antigamente era um fumador de cigarro e passa diante de alguém e aquela fumaça vem e você cheira e você vomita, tem nojo daquilo, alguma coisa aconteceu. Mas se você disser, até senti vontade, mas eu sou crente agora, não posso não. Não aconteceu nada ainda. Bateu aquele gosto da destilaria, da cevada, da cerveja, do uísque. Você passou em frente a um bar e aí então sua olfato percebe-se que naquele dia ali um copo caiu, aquele estagnou e o cheiro exalou e você sentiu, deu até vontade agora, mas é só agora que eu sou crente, não posso não. Não aconteceu nada. Um cristão que nasceu de novo para as coisas de Deus e morreu para o mundo, ele tem nojo das coisas do mundo. Amém. É a mesma coisa de você passar em... Olha, é dificilmente alguém passar em frente a um esgoto aberto, onde tem estrume boiando e não cuspir. Assim é um crente que nasceu de novo pela palavra. Ele cospe o que é do mundo. Não importa o quão bonito seja. Não importa o quão a mocinha na rua e seja tão assanhadinha, bem vestidinha, com seu vestido colado, seu shortinho e sua blusinha mostrando seu corpo inteiro. Um homem que nasceu de novo, ele vira sua cabeça. Não importa um bom rapaz, um homem bem aparente, cabelo bem arrumado, bem atlético e assim por diante, bem saradão, e a irmã passar, não importa se ela é casada, ela tem olho só para o seu marido, se for solteira, tem olho só para o Senhor Jesus Cristo. É porque alguma coisa aconteceu. Porque se isso que eu estou relatando
por uma palavra que eu disse aqui nessa noite, e não está acontecendo em você. Puxa, aquilo que o pastor falou, é isso que está acontecendo comigo. Então, irmão, diz a mamãe, corra para o altar e começa tudo de novo. Corra para o altar e começa tudo de novo. Ixi, aquilo que o pastor falou, aquilo acontece comigo de vez em quando. Corra para o altar rapidamente, diz o profeta. Aí as pessoas pensam que o Espírito Santo vem assim, perguntas e respostas número 9. Necessário é vos nascer de novo. Uma libertação total. Perguntas e respostas do Espírito Santo, o profeta diz categoricamente. E Deus não colocará o seu Espírito ainda numa natureza imunda. Grande e soberano Deus. Sem o Espírito Santo, ninguém vai. O profeta diz na mensagem do sinal, ele não será responsável por ninguém que não esteja debaixo do sinal, ou expondo o sinal. No dia em que o juízo, a morte entrou dentro de Israel, Deus disse para Moisés, não serei culpado se ninguém fez o que eu mandei. Não serei culpado. Aí o profeta veio e diz na mensagem o sinal. Ele disse, se você não tem ainda o Espírito Santo, o juízo de Deus está sobre você. O juízo de Deus está sobre nós. A ira de Deus está sobre nós. Se nós não temos ainda o Espírito Santo. Porque a única coisa que Deus vai reconhecer é só o Espírito Santo, assim como reconheceu lá só o sinal. Amém, irmãos? E aí, nós damos uma de bons cavalheiros, de boas damas. A irmã se veste bonitinho, se veste bom, ela se veste de maneira honrosa, respeita o marido, e vai na igreja, e leva a Bíblia, e canta no coral, e dá seu dízimo, e toma Santa Ceia, e não perde nenhum culto, vai no louvor, vai na oração, tudo bem. E aí Satanás prega uma grande peça, você já tem o que recebeu, moça, mulher. O profeta diz, nós podemos fazer tudo isso sem o Espírito Santo. Podemos fazer tudo isso sem o Espírito Santo. Com uma simples afeição religiosa. Desse jeito. Uma pessoa chegou para o irmão Branham e disse assim, irmão Branham, só subirão no rapto aqueles que têm o batismo do Espírito Santo? O irmão Branham parou, firme, e disse assim, não somente aqueles que têm o Espírito Santo, mas todo aquele que está superabundando, cheio do Espírito Santo. Amém, irmãos? O que é cheio do Espírito Santo é cheio de vida. Porque Deus é vida, amém, irmãos? Cheio de vida. Cheio do Espírito Santo. Cheio de vida. Que tipo de vida? Aí nós entramos em Romanos, o que nós acabamos de ler. Deus nos predestinou para ser conforme a imagem do seu? Nos predestinou para sermos conforme a imagem nem de Adão, nem de Abraão, nem de Isaac. Aleluia. Mas do seu filho. Nos predestinou para ser conformes à imagem do seu filho. Eita, a imagem do seu filho é viver como ele viveu. Amém, irmãos? Cheios do Espírito Santo é cheio de vida. Por quê? Porque em Jesus, diz a Bíblia, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Amém? Se você tem vida, você é luz, e a sua luz é a luz dos homens. É a luz na casa do seu pai incrédulo, é a luz na casa de sua mãe incrédula, é a luz no meio dos seus companheiros de serviço incrédulo, é a luz na escola se você estuda, é a luz na rua, é a luz da vizinhança, é a luz de E aí nós nos conformamos, o diabo aplica um batismo mental nas pessoas que faz acomodarem só porque fazemos boas obras. Eu aceitei a mensagem.
Eu creio na mensagem. Calma lá. Pastor, poderia alguém crer na mensagem se não tivesse uma coisa de Deus nele? Não, não poderia. Poderia alguém vir para a mensagem se não tivesse alguma coisa de Deus nele? Não, também não poderia. Mas eu pergunto, Judas veio para a mensagem ou não veio? Tinha que ter alguma coisa de Deus nele, não tinha? Como assim tinha alguma coisa de Deus dele, pastor? Ele não tinha o Espírito Santo, mas a Bíblia diz que ele foi justificado e santificado, desmembrando. E também foi escolhido. Não vos escolhi vós os 11 ou foi 12? Que Jesus falou. Hã? 12. E um de vós é? Não fique, eu sou escolhido. Aleluia. Jesus nem foi. Escolhido para um propósito, é claro. Então nós temos que parar, o povo tem que parar. Principalmente o povo. Os nossos visitantes não vão entender o que eu vou falar até agora, mas principalmente na mensagem. A mensagem está muito acomodado. O povo da mensagem, irmão, virou o povo da mensagem, principalmente as igrejas grandes. E principalmente igrejas grandes, meu Deus do céu. Mudando tudo. Mudou tudo. Coisa que pastor pregava lá 20, 30 anos atrás, que condenava veemente em cima do púlpito, hoje está aceitando em cima do púlpito. Aceitando em cima da igreja. Coisa que antes condenávamos, estamos aceitando. No princípio da mensagem, quando chegou no Brasil, só faltava o arrebatamento acontecer, porque está todo mundo separado, santificado. Não costumávamos ter televisão em casa, agora é difícil, em cada casa não tem uma. Não costumávamos ir em shoppings, em cinema, agora você vê um monte de mocidade dar mensagem para o cinema. Meu menino chegou para mim e falou assim, pai, eu posso ir no cinema, no shopping? Eu falei, você quer ir no shopping ou no cinema? Ele ficou parado. Eu falei, meu filho, deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo nós podemos fazer, mas nem tudo é lícito nós fazermos. Você está entendendo, meu filho? Aí ele falou para mim assim, mas a igreja do pastor fulano, os jovens vai! Ei, pastores que complicam a vida da gente. Aí cai dentro do parágrafo 65, 63, era de Éfeso. E a igreja parece normal, formal e fria e calculista. Ela deixa de ser o que era antes para fazer coisas que não fazia antes, originalmente. Muda sua maneira de vestir, de falar. Lugares que antes não ia, agora vai. Coisas que antes não fazia, agora fazem. Estou lendo o parágrafo 65, era de Éfeso. Tornam frio e formais, relaxados. E Deus tem que encontrar a igreja o quê? No tempo do fim. Encontrar uma igreja apóstata, caída, da graça. É a igreja fazendo festinha disso, festinha daquilo outro. É um campinho de futebol ali, é um negócio aqui, é uma gincana por lá, é amigo secreto para lá, é brincadeira na igreja, é correr na igreja, é dançar na igreja, é fazer trenzinho na igreja, um monte de coisa! Teatro! Marcha para Jesus! Meu Deus. A coisa tá feia. Tá feia. O negócio não tá fácil, não. E aí eu sou o pastor complicado entre os pastores. Eu sou o pastor que tem um pé atrás com os outros pastores. Teve um dia que um membro chegou para mim no outro dia, nós estávamos conversando sem hábitos, mas pastor, é membro de outro pastor da mensagem. Mas pastor, as mensagens são muito duras na rádio. Isso é assim mesmo, irmão. É assim mesmo. Nós não queremos franguinhos ali, nós queremos galos. Nós não queremos ficar bebendo e comendo sopa de um frango que morreu de frio. Nós queremos pessoas que tenham, sabe? Mas assim o ministério do Senhor não vai crescer. Mas não quer que cresça? Quem falou para você? Aleluia. E quem falou para você que eu quero que cresça? E quem falou para você que eu vou ficar aqui igreja grande? De jeito nenhum. Você me desculpa, irmão, mas sua ideia está parecendo ideia denominacional. Me desculpa. Eu sou assim também. Não vem crente na mensagem e falar besteirinha comigo, não, que eu corto na hora.
Parece que não empreendeu a mensagem, parece que não lê a mensagem. Fala besteirinha, bobeirinha. Parece que está gatinhando, ele está lá no sistema ainda. Então, observe bem que o Espírito Santo é a marca que o crente leva. É a marca. É o selo. É sua garantia. É o penhor. O Espírito Santo é a única maneira de sairmos daqui. Não tem outra maneira. Não tem boas maneiras, não tem boas obras. Não é somado no céu a quantidade de dízimo que você deu. Não é somado no céu as cadeiras que você doou para a igreja. Não é somado o som que você deu, a pintura que você ajudou, a construção do novo templo. Não é somado essas coisas. Isso não é fundo de garantia no céu. Se fosse para ter fundo de garantia, Judas já tinha um. Mas não é assim. Sem o Espírito Santo, a Bíblia diz, Deus não reconhece. E aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é? É simples. Verdade. Esse tal não é dele. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, observe bem para você ver que nós temos que entender que aquela natureza, aquela velha natureza, aquela velha maneira de pensar, aquela velha maneira, aquelas coisas, às vezes pode ainda caminhar com uma pessoa por muito tempo. Pode caminhar. Você pode observar, o Espírito Santo se alimenta de quê? Deus é Espírito e Ele é Santo. Se eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim, eu tenho que entender, peraí. O Espírito de Deus dentro de mim? Peraí. Eu tenho que entender que Ele é santo. Amém, irmãos? Amém. E se o Espírito de Deus está dentro de mim, Ele precisa de alimentar? Ele precisa alimentar. E o Espírito Santo alimenta de quê? Da paz. Aí quando você vê crente que só lê a Bíblia da igreja, o profeta diz, todo cristão tem o hábito de ler a Bíblia todo dia. Aí só lê a mensagem para dar sono. É porque eu estou sem sono, vou ler a mensagem. Só ora no culto de oração que a igreja faz. Só faz alguma coisa quando o pastor pede. Em prol da obra, vamos dizer assim. Irmãos, preste atenção. O Espírito Santo, ele alimenta todo dia. Ele alimenta todo dia. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, o Espírito Santo o leva a separar, o leva a santificar, o leva a ler a Bíblia, leva ele a dobrar o joelho, leva ele a jejuar, a consagrar, leva ele a se separar o tempo todo. O Espírito Santo. Agora você entende por que Paulo disse. Sabe aquele Paulo? Não vive mais. Quem te matou, Paulo? Deus. Deus me matou. Como assim te matou, Paulo? Ele matou a minha velha natureza. Então não pense você, para você nascer de novo, quem tem que matar é o diabão. Deus é quem te matar. É difícil isso, né? Engole isso como feijão não machucado. É Deus é que tem que nos matar. Porque o diabo já nos matava antes de chegar a Deus. Amém! A vida que eu vivia nessa carne já não vive mais. Mas a vida que eu vivo agora nessa carne vive, mas não é. Mas então Paulo disse, não para que vocês gloriem em mim na minha carne. Porque tem gente assim, gloriando-se os outros das suas carnes. Ninguém pode fazer, é um grande pastor, uma grande igreja, gloriando-se na carne. Ele é um grande pregador, um grande filósofo. Oh, eu tenho a melhor igreja, tenho os melhores assentos, melhor localização.
gloriando-se nos homens. É por isso que eu congrego lá, é por isso que eu congrego naquele jeito. Não para que houvesse a vanglória em mim. Porque não é para vocês ver Paulo, é para vocês ver Jesus Cristo. Amém, irmãos? Aí Deus teve que matar Paulo. Matou aquela velha natureza. Aquela velha natureza. Sim, aquele velho Saulo teve que ser mudado. Aí o profeta disse: como é que foi que Moisés mudou? Vocês pensam que Deus, quando chama um homem, não precisa ser mudado também, não? O profeta disse: um encontro de Moisés na sarça por 5 minutos já mudou toda a sua vida. Amém, irmão? O encontro de Moisés na sarça ardente mudou toda a sua vida. O encontro de Paulo naquela mesma sarça, naquele mesmo fogo, mudou a sua vida. Deus nos mandou de volta a coluna de fogo. Mas eu não posso ficar só com ela em cima da cabeça do profeta. Tem que descer para dentro do meu coração. Tem que descer para dentro do seu coração. Do meu coração. O profeta, irmão Branham, diz uma mensagem. Ele disse num testemunho, dizendo assim, acho que na mensagem, a história da minha vida, ele fala assim, ó, eu não conheço uma pessoa mais geniosa do que eu. Eu fui uma pessoa muito geniosa, herdada do meu pai, Charles Brana, sabe? Meu avô também era meio genioso e eu também herdei isso dele. Eu não conheço uma pessoa mais geniosa do que William Brana. Eu era muito genioso. E quando a pessoa é geniosa, tem um mau gênio, ela acopla tudo. Porque se ele tem um mau gênio, não respeita, não espera. Se ele tem um mau gênio, ele não suporta. Se ele tem um mau gênio, ele não trava a língua. Então, o mau gênio arremete-se a pessoa a um monte de situações. Aí o profeta diz, mas quando eu encontrei com Deus, mas quando eu tive aquela experiência com Deus, quando eu encontrei aquela experiência com Deus, o profeta diz, quando você recebe o Espírito Santo, é como se você estivesse andando e querendo abraçar os passarinhos, querendo abraçar o touro. Amém, irmão? Aí você dá na ideia de querer ir atrás do seu pior inimigo e dizer, deixa eu te dar um abraço. E aí, como é que fica? Hein? Como é que fica? Tem como você ir no seu pior inimigo e dar a ele um abraço? Eu te perdoo. Vem aqui, eu quero te perdoar. Isso é um desafio para nós, não é, irmãos? É um desafio. O pior inimigo de Jesus, ele falava assim, quando falava do diabo, ele falava assim, vem um aí que não tem nada a ver comigo. E eu não tenho nada a ver com ele. O príncipe desse mundo e tal. Ele não abria a boca para falar que ele era aquilo, que ele era aquilo. Na hora que chegou para dar um beijo, me trai, amigo. Endemoniado! Não. Quando a nossa natureza é mudada, irmão. Uma vez, conta a história, né? Que havia uma irmã na igreja que ela tinha o hábito de falar bem de todo mundo. Falar bem. Ela nunca foi encontrada falando mal de ninguém. E aí o pastor da igreja dela, disse assim, eu vou fazer essa irmã falar mal de alguém. E esse pastor foi na casa dela. Essa mulher não tinha nada para contar de ruim da pessoa, só de bom. E o profeta disse, conte apenas coisas boas das pessoas. Porque se você conta algo de errado, você está alimentando o espírito, criando a atmosfera errada ao contrário. Aí o pastor foi lá. Aí o pastor, e então, irmã, e tal. Ô, irmão, o que você acha daquele irmão? É um bom irmão, pastor, um bom irmão.
E aquele irmão que ele citou tinha perseguido ela. Aí ele lembrou de outra irmã também que entregou com ela. E o que você acha daquela irmã? Ah, ela é uma ótima irmã. Como eu amo aquela irmã, pastor. E aquilo vinha do coração mesmo. E tal, e tal, e tal. E o país estava sofrendo uma recessão, uma crise. E o que você acha do governo? O governo está ótimo, pastor. O governo está ótimo. E o pastor tentou de tudo para tentar falar mal de alguém. Aí o pastor falou assim, vou dar uma última cartada agora. Dessa ela não vai escapar. Ela vai falar mal. E ela disse, e o diabo, irmão, o que você acha? Ela disse, ele é um bom adversário. Amém? Mas não falou amém. Vamos ficar de pé. Aleluia. Deus abençoe todos os irmãos. Foi apresentado o irmão que ele não sabe, né? Os irmãos não sabem, mas o irmão Thompson foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, vamos levantar as mãos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos o Senhor por Tua palavra. Senhor, que essas palavras possam vir fincadas como um prego, Senhor. Ó Deus, e possa estabelecer em nossos corações, ó Pai, essa temperança, essa paciência, essa estatura de um varão perfeito. Ó Deus, para trazer essa imagem de Cristo ressuscitado. Abençoe, Pai, cada irmão ter vindo aqui nessa noite, ter vindo para adorar o Senhor. Ajude a cada um no nome do Senhor Jesus Cristo a voltar para seus lares, que não maus o Senhor pelo caminho, mas que o Senhor seja o seu ajudador, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe todos os irmãos, os nossos visitantes que esteve nessa noite, a irmã aqui. Fala assim, olha, irmã. Irmã Marli, as portas estão abertas, tá, irmã? Continua ouvindo o programa. Esse rapaz que estava ali também, qual é o seu nome? Júnior, você é conhecido de alguém aqui na igreja? Ah, tá. Tá certo. Deus abençoe. O casal aqui na frente também. Deus abençoe vocês, tá? As portas nossos cursos de sexta-feira. E outra coisa, nosso site, fundamentalfm.minharadio.fm, e quem quiser baixar o nosso aplicativo também, a rádio, o aplicativo é Rádio Fundamental FM. Mas entre no Play Store, quem tem seu smartphone lá, Android, baixa lá que você vai ter tempo integral. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Os irmãos estão determinados. Vou dar a Santa Ceia para a irmã Elza e para o irmão aqui, e o irmão aqui que ficou sem tomar Santa Ceia. Deus abençoe cada um de vocês. No nome do Senhor Jesus Cristo. Continue a ouvir o programa de rádio, né? E as portas estão abertas. Qualquer dúvida, é só perguntar. Bom?